Seguinte, pessoal, nós temos aqui a prova da Unicristos, prova 2024.2, para a gente resolver a partir de agora. Vou resolver aqui as 8 questões, uma prova, a meu ver, bastante tranquila. Começando aqui por essa questão 21, diz aí o seguinte, ó. A figura a seguir representa uma sala quadrada com 6 metros de lado. Já tem aqui logo na questão dizendo que é um quadrado e a medida aqui, né, do lado desse quadrado é 6. E diz o que depois? Ó, nela, o segmento AB indica uma porta que abre para dentro. Esse segmento aqui, ó, faz essa curvinha, fazendo esse movimento aqui, né, ó. Depois ele diz o que? Girando em torno do ponto B. Ele diz que o círculo representa o maior tapete possível, que pode ser colocado dentro dessa sala. O círculo que vocês estão visualizando aqui. O tapete tem uma espessura considerável, por isso a porta, que tem 2 metros de largura, então já sei que essa medidazinha aqui, ó, 2, né? Não pode encostar nele. O maior raio possível em metros para que o movimento da porta tangencie o tapete será de quanto? Vai fazer aqui para resolver essa questão. Primeira coisa que vai fazer é a diagonal do quadrado. Eu vou passar aqui a diagonal do quadrado para vocês verem. Então, dá para perceber também. A diagonal do quadrado ela é composta de algumas partes. Vou colocar aqui. Ó. É composta de. Se a gente analisar essa medidazinha daqui para cá, é o raio, né? Ó. Daqui para cá, vale também o raio. Aqui a gente tem um quadrado, um quadradinho de lado R. Que é justamente o raio, que é o maior raio possível que a questão se. Então essa parte azul, agora de verde, ela é justamente a diagonal desse quadrado. Então isso aí vale R raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Tá? E aí o que a gente tem? Ó? Eu tenho esse pedaço que vale R raiz de 2, mais eu tenho essa partezinha aqui, ó, corresponde exatamente a esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui é o quê? É raio também. Isso aqui R. Mais. E aqui vem esse pedacinho azul final, que corresponde exatamente o raio desse setor aqui, ó. Como a porta vale 2, ela abre fazendo essa varredura aqui, então vale 2. Quando eu juntar esses três pedaços, que é o pedaço verde, o pedaço amarelo e o pedaço azul, nós temos aí a diagonal grande do quadradão. O lado é 6, é igual a 6 raiz de 2. Lembrando que 6 raiz de 2 é a medida da diagonal, já que diagonal é L raiz de 2, certo? Aqui é a medida total que nós temos. A pergunta é justamente quem é o raio. Qual é o maior raio possível para essa situação? Eu vou fazer aqui. Ó. Nessa situação aqui, eu vou colocar o R em evidência. Vai ficar raiz de 2 mais 1. Certo? E eu vou passar esse 2 aqui para o outro lado. A gente vai ter 6 raiz de 2 menos 2. Quem é o raio? O raio vai ser 6 raiz de 2 menos 2. Divide. E aí eu passo para o outro lado aqui, ó, o parênteses, né? Raiz de 2 mais 1. Pronto. O que nós temos aqui? Temos uma fração, em que no denominador nós temos o radical aqui, ó, uma raiz. Sabe que não pode ficar, então devemos racionalizar. E a racionalização, quando a gente tem no denominador sinal de mais, você multiplicar trocando o sinal. Então vai ficar raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1 baixo. E aqui agora é chuveirinho, tá bom? Primeira multiplicação aqui, ó. Tem 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar 6 vezes 2, que é 12. 6 raiz de 2 vezes menos 1, raiz de 2. Menos 2 vezes raiz de 2, raiz de 2. Menos 2 vezes vai dar mais 2. Aqui embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro, então o quadrado de raiz de 2 é 2. Menos o quadrado do segundo, o quadrado de 1. Então aqui embaixo vai ficar 1. Portanto, aqui embaixo não vai mudar em nada, né? Porque vai ficar denominador 1, então super de boa. Aqui a gente faz a soma, ó. 12 mais 2 é igual a 14. Esse 6 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 repete
final e soma. Dá 8 raios de 2. Dando aí a conclusão do gabarito letra D, 14, 8 raios de 2. E a resposta aí do raio, do maior raio possível. Lembrando que é o maior raio possível exatamente pelo fato de que a gente considera que aqui seria o centro do círculo que vai encostar, né? Segue aqui exatamente na diagonal do meu quadrado. Certo? Então, o gabarito aí dessa questão item D. Certo? Uma questão que envolvia um pouco de conhecimento geométrico, um pouco aí dos setores, né? As partes, né? Círculo e tal. Então, era a questão, acredito, a questão mais difícil dessa prova aí da Unicristo. Certo? Vamos para a nossa próxima questão, questão 22. Questão de geometria espacial, em que ele me dá aqui, ó, a altura, que é 10 centímetros, e diz: o copo a seguir tem um formato de cilindro, com raio da base medindo 4, raio 4, altura 10. Contém água até a metade dele, então aqui, ó, 5 de altura. Certo? Eles serão colocados 10 cubos de gelo com 2 centímetros de aresta. Então já vou calcular quanto é o volume do cubo. O volume do cubo, já que a aresta é 2 ao cubo. Então, um cubinho tem 8 centímetros cúbicos de volume. Como a gente tem 10 cubos, então a gente multiplica 10. Nós temos que o volume seria 80 centímetros. Certo? Seria esse volume total. A pergunta é: que passarão pelo processo de fusão. Despreze a redução do volume de água que ocorre nesse processo e, após o processo, o volume de água no recipiente sobe. Na hora que essa água derreter, né, desses cubos, esse recipiente ele vai encher um pouco mais. A pergunta é exatamente qual é aproximadamente o volume de água no recipiente quando subir, né? Após esse processo, ele vai subir exatamente quanto, né? Quantos centímetros? Você já sabe que esse aqui é o volume 10 cubinhos, então já vou fazer o seguinte, ó. 80 é o volume que eu vou ter. Quando ele preencher esse espaço aqui, a gente vai ter exatamente um novo cilindro. Aqui, ó. Aqui é um novo cilindro. Essa partezinha. Então, eu vou jogar na fórmula do volume do cilindro, que é π r ao quadrado vezes a nova altura, que é a altura somente do que subiu, ó, que seria essa distância 80. O π, pessoal, a gente vai usar 3,14, tá certo? Para ficar mais próximo da realidade, já que ele utilizou ali aproximadamente, eu estou vendo os números quebrados, então vamos usar o 3,14. Normalmente a Unicristo trabalha com isso. E aqui é o raio é 4, né? Continua o raio sendo 4. E a minha pergunta é quem é a altura, certo? Então a altura vai ser 80 dividido por esse produto aqui, ó, 3,14 vezes 16, que vai dar aproximadamente, né? 50,24. O resultado dessa divisão é igual a 1,59. Aqui, ó, 1,59 está perto de 1,6. Gabarito aqui, ó, é o IT, certo? Então aí 22, geometria espacial, bem de boa, ideia de sempre, mesma lógica de objetos, e aí vai colocando um dentro do outro e comparando o volume antigo com o volume novo. É a mesma relação sempre nas provas da Unicristo. Questão 23, questão clássica da Unicristo sempre. Questão voltada para porcentagens. Vai dizer, ó, o Açude de Oroz, segundo o maior reservatório do Ceará, ultrapassou 70% de sua capacidade quarta-feira. É a primeira vez que o açude atinge essa marca em 12 anos, de acordo aí com essa companhia. A última vez foi feita em dia 25 de setembro de 2012, quando ele registrou 70, o Oroz sangrou pela primeira vez, a última vez, né, em 2011. Ok, olha aí os detalhes que a gente vai pegar aí do texto, tá bom? Outro dado importante é que o reservatório registrou um aporte considerável em 2024 e ultrapassou a marca, né, de recuperação de 2023. Ok. Segundo o COGER, o Oroz estava com 52,67% da sua capacidade, primeiro. Então, agora vamos aqui para os números. Ó. Ele está me dando só números, porcentagens, mas eu não consigo relacionar nenhuma porcentagem com nenhum número. Mas agora vem, ó. Agora, em 24 de abril, o açude se encontra com 70,5%, corresponde a de 17,83% em quase 4 meses. Que representa um aumento, ó, de 345,96 milhões de metros cúbicos. Então aí vem o detalhe, ó.
Quando chegou em abril, o açude tá com essa medida aqui, ó, total, tá certo? Isso aí, ó, foi quando ele aumentou, porque ele tá citando aqui no texto que ele tá aumentando, né, e tal, ultrapassou essa marca. Quando ele ultrapassou é porque ele aumentou quanto? De acordo com o enunciado, ele aumentou 17,83. Então, ó, 17,83% corresponde a quanto de volume, ó? Foi um aumento de 345,90 milhões, certo? Metros cúbicos. Então, aqui, ó, metros cúbicos. Olha o detalhe, todos os itens estão em metros cúbicos. Estão na casa dos milhões e dos bilhões, tá bom? Então aqui a gente não precisa transformar nada. Segundo a reportagem, a capacidade do açude... Se ele quer saber a capacidade, ele quer saber quem é 100%. Quanto é o total desse açude? 100%. A pergunta é exatamente quem é o X. Aqui, tá certo? Aqui o X vai ficar meio pelos extremos, vai ficar 34.596, eliminando a vírgula ali, ó. Aqui dividido por 17,83. A gente faz essa divisão, dá 1,940. Então, 1,94 é 1,94 bilhões, né? Então, aqui, ó, gabarito pra gente, letra D. É só você se ligar que se 17% estava em milhões, imagine só, se 17% é isso aqui, bilhões, 100% vai com certeza ultrapassar os milhões. Tinha que ser bilhões, né? Não poderia ser essa casa ainda dos milhões. Então, dois itens aqui, ó, já poderiam ser descartados logo de primeira por conta disso, certo? Próxima questão, questão 24, também outra de porcentagem, sempre porcentagem é tua prioridade, tá bom? Aí vamos lá. O texto aqui ele vai falar sobre o etanol, sobre o etanol puro, a gasolina e tudo mais. Eu vou logo aqui logo para o comando, tá certo? A partir de 20 litros de etanol anidro, deseja-se acrescentar água até obter uma mistura de etanol hidratado. Então ele tem 20, que é aumentar. Então meu total é 20. Eu quero aumentar alguma coisa. Quando eu aumentar, qual a quantidade mínima de água que deve ser misturada para que isso ocorra aproximadamente? Então, na hora que eu aumentar, isso tem que corresponder a quanto? Aí ele me vem com as porcentagens aqui. O etanol hidratado é o que você compra puro, na bomba. Que é justamente, ó, cara aqui, ó, os 20. Aí ele diz, ó, o puro foi, entre aspas, exatamente por ter um percentual de água que vai de 6 a 7%. Ele está dizendo o quê? Na hora que eu acrescentar água, olha a quantidade mínima de água, ó, isso tem que representar entre 6 e 7%. Então a água, que está exatamente representando quanto que eu vou aumentar, está nesse limite de 6 e 7. Eu vou colocar 6, e aí qualquer coisa a gente arredonda, tá certo? Ó, 6%. Eu estou usando 6 como limite, beleza? Exatamente dessa forma que fica bem de boa a gente mais X, porque é 20 mais a água. Essa água que está entrando tem que corresponder a 6% do total, certo? Meio pelos extremos, 100x igual a 100 mais 6x. E a gente tem um total. Troca de lado, né? Vai ficar. Eu passo o 6 para o outro lado, ele vem subtraindo. 100 menos 6 vai ficar um total de 94. O resultado dessa divisão aqui, 120 dividido por 94, dá 1, gabarito aqui pra gente, ó, aproximadamente, é o item C, pra gente questão 24, bem também boa questão. A resolução dessa prova é provavelmente uma das que a gente vai resolver rapidinho aqui, exatamente pelo fato de ser uma questões na realidade bem tranquilas. Questão 25, me traz esses números e o comando já cita aqui, ó, média. Então, o texto vai jogar aqui, ó, quantidade, número de casos de malária que tem diminuído, né, durante os anos e tal. E a pergunta é: qual a quantidade de anos em que o número de casos da malária ficou acima da média de casos? Então, eu preciso calcular a média, né, primeiramente. Vamos somar todo mundo, ó, já que aqui, ó, 239, 229, 226, 217, 214. Soma todos eles. A gente soma todos eles, pessoal, dá 1782. Bom? Eu vou dividir, já que são, ó, é um período de 8 anos, a gente divide por 8. Isso aqui traz pra gente 222,7. Quais anos
ficou acima, né? No caso da média. Qual os números que são maiores que 222? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 e apenas 3, né? Apenas em 3 anos estão acima de 222. Então, em 3 anos, gabarito aqui pra gente, ó. Item C, questão 25, tratando de média. Depois que calcular a média, verificar qual ano que está acima da média. Bem aí, bem de boa. Questão 26. Você tem aqui uma reta, um gráfico, uma função aqui do primeiro grau, né? E aí a pergunta é o seguinte. Aqui ele vai falar sobre o comerciante e tal, que está fazendo promoção, né? Ele quer justamente diminuir o preço e resolve alterar o preço e anotar a quantidade vendida. Vocês estão vendo que toda vez que quando ele diminui o preço, ele automaticamente também pode, na teoria, aumentar a sua receita e tal, quando ele diminui esse preço. Mas também não pode ser muito, né? Porque se ele diminuir muito, ele não ganha tanto. Ele vai confirmar aqui, ó, que é uma função afim. Mas aí a pergunta é, depois de analisar diversos valores, o preço que o comerciante deve adotar para que o valor da receita obtida seja máxima é quanto? Então aqui, esse tipo de questão eu gosto de resolver mostrando o gráfico, tá certo? Aqui o gráfico. Nota comigo que eu só tenho uma parte do gráfico, né? Vou completar aqui o gráfico todo. Tenho aqui um valorzinho que corresponde a 10. E aqui, ó, 30. Valor aqui, ó, 12. Corresponde a 20. A pergunta é, em qual momento eu devo baixar esse valor, ó, o preço unitário, de tal forma que eu ganhe, eu venda bastante ainda, né? E isso me dê ainda um lucro máximo. Seria essa lógica aqui na questão. Vocês estão vendo? Que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo, analisar direitinho, ó, eu tenho uma observação aqui, tá? Que é o seguinte. Se eu quero o maior valor possível, basta eu pegar, toda vez que eu tenho um retângulo, quero deixar o máximo possível, basta eu fechar aqui um quadrado, tá? Se eu fecho aqui um quadrado, esse quadrado aqui me oferece a maior ou o maior valor possível que relaciona o x com y. Ok? Então, nosso intuito aqui é descobrir em que momento a gente fecha um quadrado. No momento a gente fecha um quadrado. Detalhe, aqui está todo desproporcional o meu desenho aqui. Mas o que vale é você entender que tem que ser um quadrado. Tem que ser um quadrado. Então, como é que eu chego a essa conclusão? Primeiro eu preciso descobrir quanto é que vale esse cateto aqui. 2 catetos, na realidade. Precisamos descobrir o valor, número que corresponde aos 2 catetos. Como é que a gente faz isso? Observe aqui a proporção. Ó. Quando ele aumentou 2 unidades, ele perdeu 10. Ó. Cada vez que ele aumenta 2, perde 10. Então, se eu aumentar mais 2 e virar 14, ele perde mais 10. Então, se ele estava com 20, 10. Se eu aumentar mais 2 unidades, ele fica com 16. Então, ele perde 10, então fica 0. E aí eu chego à conclusão que aqui, ó, é exatamente 16 unidades. O chão é 16. Então, e se eu fizer o processo inverso? Se eu quero descobrir quanto é lá em cima, eu vou acrescentando, eu vou tirando na realidade, né? Já que aqui é 10, ó, lembrando, né? 10, 10, 0, 30, virou 20. Eu quero subir até lá, eu vou justamente diminuindo esse x aqui, ó. De 2 em 2, né? Porque já que aqui a proporção é de 2 em 2. Então, por exemplo, se eu pegar 8, ele gera para mim 10 a mais. Então, 10 a mais que 30, dá 40. Natan, menos 2, 6. Esse 6 aumenta mais, né? Aumenta também mais 10, né? Então, no caso aqui vai ficar 50. Natan, próximo, aumenta aqui mais 2. Diminui, na realidade, diminui 2, 4 para 60. 2 vai gerar 70. 1 vai gerar aqui o 80. É de 2 em 2, né? Então aqui é 0. Tá vendo? Que é só números de 2 em 2. Então, quando eu chegar aqui no 0, lá em cima ele vale. Então aqui, ó, é 80 de altura, 16 aqui de base.
É só olhar a proporçãozinha que vai aumentando e o outro também. Como eu quero um quadrado, lembrando que eu disse para vocês, né, que tem que ser um quadrado. Então, eu tenho que usar a proporção exatamente do quê? Da metade. Metade de 80 é 40. Metade aqui de 16 é 8. Olha o 8 com 40 aqui, ó. Esse aqui é o que me dá a maior receita possível. A pergunta era sobre qual valor, né, que a gente vai obter e tudo mais. Nesse caso aqui, então. Gabarito aqui pra gente, ó. Eu tenho que vender por R$8 para ter o valor máximo. Exatamente o que é a questão. Se ele perguntasse quantas unidades foram vendidas, foram vendidas exatamente 40, certo? Aquela que eu consigo baixar o preço e ainda vender uma quantidade legal, porque é uma função afim, tá certo? A gente faz esse estudo pelo fato de ser uma função afim. Se não for função afim, a função do segundo grau, aí o mecanismo seria outro para resolver essa questão, ok? Próxima questão, em detalhe, essa questão 26 já caiu já algumas vezes, então comum, já é só repetir, estudando por provas anteriores, você verifica esse tipo de questão, ok? Vamos lá. Essa daqui, textão, lemos logo o comando. Considere que duas pessoas em voos distintos tenham envolvido em um acidente que ameaçam a vida. Ó, ameaçam a vida. Probabilidade das duas tenham sobrevivido. Eu quero as duas vivas. Então, ó, é a primeira viva e a segunda viva. Qual é a chance da pessoa viver? Vamos olhar no texto. Onde é que está a porcentagem? Tem aqui, ó. Olha a porcentagem pra gente, ó. A chance de um indivíduo sobreviver a um acidente que ameaça a vida é quase 56%. Aqui, ó, 56% chance de viver, vezes 5%, né, da segunda pessoa sobreviver. As duas têm que sobreviver. As duas, foi falado no texto. 56 vezes 56%, né, aqui, vai dar 3.136. Como é porcentagem, 31, aproximadamente 31%. Também essa daqui, ó, já batida, repetida, esse tipo de questão a 27. Não, uma novidade. Essa mesma lógica. Se ele tivesse perguntado qual a chance das duas pessoas terem morrido, só você pegar o restante, né? Se 56 é a chance de viver, então a gente tem aí 44, né? Seria a chance da pessoa morrer. Seria essa lógica. E a última questão, última e não menos importante, a gente tem a questão de análise de gráficos, tá certo? Vai passar a gente olhar para os gráficos e diz: a partir do texto afirma-se que o preço do barril, e aí é só analisar aqui, ó, tem a esteve inferior ao valor atual apenas em novembro. Olha o valor atual aqui, ó, o valorzinho atual. Só esteve inferior a esse valor atual só a partir de novembro? Não, ó, aqui, ó, já teve valores menores, ó, antes de novembro. Provavelmente ali entre setembro, outubro. Falso. Quem vê, permaneceu baixo, abaixo de $100, né? A partir de julho. Permaneceu baixo. Não, também não, ó. A gente tem aqui valores, ó, acima de $100. A gente tem valores aqui, ó. A gente tem alguns aqui, ó, depois de julho. Então não foi somente abaixo a partir de julho. Não, não, não. Falso. Item C. Ficou aquém de 85 em média durante o intervalo contemplado. 85 seria mais ou menos aqui. Mas eu não posso dizer que isso em média durante todo o intervalo contemplado, até porque eu tenho valores muito altos aqui no início. Ó. Dá para chegar a essa conclusão. Tendei alcançou a marca de 120 no último trimestre. 120 seria lá em cima. No último trimestre, seria. Não, tá longe de 120. Tá? Nada a ver aqui, ó. Quem é, que é o gabarito, atingiu 100 por 9 vezes. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o valor de 100. Quando é que ele passou por 100? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tem 1, 2, tá bom? Temos aqui também, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque quando ele sobe, ele desce, tá certo? Quando ele passa subindo, passa descendo. É justamente o período 100 durante 9 vezes, tá certo? Então, aqui, ó, é justamente o que ele citou pra gente. Então, gabarito aqui pra gente. Tem aí a prova resolvida. Questãozinha
da Unicristos, como eu disse, bem de boa. Tinha que o aluno analisar isso e perceber, e até mesmo resolver essas questões. Tinham questões bem fáceis, bem tranquilas, já padrão Unicristos. Também tinha questões um pouco mais difíceis, no caso aí, só a primeira, digamos assim, talvez aí a de função do primeiro grau, função afim, tá bom? Então, fica aí a nossa questão. Abraço e até a próxima.